perdão, a palavra perdão, ela tem poder. Poder para te tirar de uma prisão, poder para te trazer alívio para tua alma, para sua alma se sentir curada, aliviada. Quem sabe você que está aqui entrando na live comigo, você vem carregando muitos pesos e você às vezes acaba não entendendo o porquê desse peso que você carrega. Quero te dizer que esse peso é porque você está carregando fardos de culpas, de acusações, de julgamentos, porque você não consegue perdoar. Perdoar quem te machucou e perdoar a você mesma. Você sabia que você tem que perdoar a você também? Você já teve esse encontro com você mesma de você se perdoar? A falta do perdão é como uma prisão. Você sabia disso? Que a falta do perdão é como uma prisão? É uma prisão invisível. Você acha que está protegida, mas que na verdade você só está se ferindo cada vez mais por dentro. Você sabia disso? E você que está aqui comigo, corre lá, pega o papel, pega a caneta, que mais à frente nós vamos fazer um exercício de cura aqui. Vamos fazer um exercício para você arrancar de dentro de ti essa dor interna que você carrega, por você às vezes não conseguir perdoar alguém, por às vezes você não conseguir liberar alguém, por você não conseguir liberar você mesma. Então corre lá enquanto só estamos no início, para nós iniciar a falar sobre o perdão hoje. Boa noite, lindona do meu coração. Que bom de te ver aqui. Vamos compartilhar a live. Compartilhe a live com as amigas, com os parentes. Vamos lá. Então, olha só. A falta do perdão é como uma prisão invisível. E você acha que está acabando se protegendo, mas que na verdade você só está se ferindo por dentro. Você já analisou isso? Você já parou para pensar nisso? Também te amo, minha lindona. Saudade do meu povo de navegantes. Saudade. Amo vocês, ó. Então, olha só, para nós dar início a essa live, eu quero estar lendo com você aonde está lá escrito em Hebreus, no capítulo 12 e o verso 15, que nos fala assim, olha só. Cuide para que ninguém fique afastado da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação e por meio dela muitos sejam contaminados. Olha só o que faz uma raiz de amargura. O que faz uma raiz de amargura? Ela deixa a pessoa o quê? Perturbada, sem paz. Ela deixa a pessoa contaminada. Você sabia disso? Eu quero aqui, você que está aqui comigo, quero te fazer uma pergunta. Escreve aqui no chat para mim. Você já tentou perdoar e sentiu que era impossível? Olá, que lindo! Me sinto honrada pela presença hoje dos meus amores lá de Navegantes. Um beijo para vocês, saudade, que saudade de vocês. Fico feliz e honrada da presença de vocês aqui hoje. Então vamos lá, vamos voltar, Ju, vamos voltar. Então, falando hoje sobre o perdão. Você já tentou perdoar e sentiu que era impossível? Compartilha aqui comigo, escreve aqui no chat para mim. Você já tentou perdoar e sentiu que era impossível? Fale aqui para mim.
Existe alguém ainda da sua vida que rouba a sua paz? Só de ouvir o nome dela? Fale aqui para mim. Olá, seja bem-vindo. Sobre o perdão, ainda existe alguém que ainda está te roubando a tua paz? Paz do Senhor, minha preciosa, tudo bem? Que bom de você estar aqui, seja bem-vinda. Então, escrevam aí no chat para nós, compartilha aí com as amigas, manda foguinho aí, manda coraçãozinho, que isso faz o Instagram entender que esta live tem uma proporção, tem uma qualidade. Já caiu a live já aqui de início, né? Mas tá tudo bem, faz parte do processo. Mas vamos lá, vamos continuar. E eu quero que você compartilhe aí pra mim e escreva no chat. Você já tentou perdoar e sentiu que era impossível? Você que está aqui no aplicativo vizinho aqui, você já sentiu que tinha que perdoar alguém? Olá, minha preciosa. Você já sentiu a necessidade de perdoar alguém e não conseguiu? Sentiu que era impossível perdoar? E agora eu vou mais além. Escreve aí no chat para mim. Existe alguém ainda que ainda rouba aquela sua paz? Só de ouvir o nome dela? Ai, Juliana, eu não posso nem ouvir o nome daquela pessoa. Nossa, ela me machucou tanto, ela me feriu tanto que não... Ah, se eu encontrar ela, eu mudo de calça. Eu vou pro outro lado da rua, ou se eu souber que ela tá lá, eu não vou lá. Pois é, só que eu vou te falar uma coisa. Quem é que tá deixando de viver? Quem é que tá deixando de viver o extraordinário que Deus tem pra sua vida? Você sabia que você está presa em algo? A pessoa tá lá vivendo a vida dela, mas você tá preso diante daquela situação que aconteceu. Às vezes uma amiga, às vezes você se sentiu traída por ela e daí tu não consegue perdoar porque você confiou algo para ela confidencial. Ou quem sabe um casamento frustrado, você se sentiu traído, uma palavra. Hoje você tem dificuldade de encarar aquela pessoa. Só que eu quero dizer para você que isso tá lhe roubando a paz, e lhe roubando a paz acaba que lhe deixando o seu corpo doente, seus órgãos começam a adoecer, você fica sem paz e a pessoa tá lá vivendo de boa. Então eu quero dizer para você assim, ó, vamos hoje tomar uma decisão? Vamos hoje tomar uma decisão de liberar essas pessoas que te causaram dano, que te causaram lágrimas, que te machucaram, que te ofenderam, porque quem vai ter o benefício é você. Você sabia disso? Ju, mas se eu perdoar aquela pessoa, eu tô me tornando uma pessoa fraca, porque foi ela que me ofendeu. Foi ela que machucou. Sim, eu te compreendo. Só que é você que tá presa dentro de uma gaiola. É você que tá se machucando. É você que tá andando em círculos. Porque quem carrega mágoas, rancores, ofensas, ressentimento, não vai pra frente. Eu até quero perdoar, mas não dá, eu lembro. Sim, você vai lembrar e tá tudo certo. Só tem um porém. Você tem que lembrar e não sentir dor. Lembrar faz parte, a não ser que você queira que dê uma amnésia. Eu não quero, né? Boa noite! Quando você começa a tomar a decisão de perdoar as pessoas que te machucaram, de aceitar, você tem que trabalhar dentro de você em aceitar que você passou por aquela frustração, por aquela decepção, por aquela traição. Não tem como você se sentir uma pessoa livre desse fardo, desse peso, dessa angústia que te rouba a sua paz, sem você aceitar o que ela te fez. Você sabia disso? Se faz sentido para você, manda foguinho aí, manda coraçãozinho aí para nós. Que quando vocês fazem aí, eu tô vendo que vocês estão entendendo, estão interagindo.
Então, olha só, quando você entra na sua dimensão espiritual, que acaba você tendo a dificuldade da falta do perdão, você acaba, sabe o quê? Te bloqueando. Que graça é essa? A graça que está lá em Mateus 6, vou ler para você, para dizer que não é a palavra da Ju inventando, não. É palavra mesmo que está verdadeira falada. Lá em Mateus 6, no versículo 14, diz assim, ó. Porque se perdoarem aos outros, olhe só. Você já prestou atenção? Vou ler aqui, ó. Porque se perdoarem aos outros as ofensas deles que eles fizeram para você, também o seu papai do céu vai perdoar vocês. Ai, Ju, que pesado, hein? Pesado. Você já parou para prestar atenção? Vou repetir. Porque se eu perdoar a quem ofendeu você, a quem ofendeu a mim, também o seu Pai que está no céu, que é onipotente, onipresente, está em todos os lugares, em todos os momentos, vai perdoar você. Quem sabe você se queixa de algo que fizeram para você e você carrega isso sobre você, mas você está vendo como até a palavra está falando que como eu posso querer que Deus me perdoe pelo que eu fiz, pelo que eu errei, pelo que eu cometi, e eu não quero perdoar a quem caminha comigo? Ju, mas foi demais, me machucou demais. Ok, tudo bem. Eu não estou dizendo que você tem que perdoar e continuar convivendo com a pessoa, não. A palavra do Senhor, ela é bem clara e fala, é necessário, sim, nós perdoar a quem nos ofendeu. Mas não se faz necessário você continuar convivendo com aquela pessoa. No caso, com amigas, com pessoas que trabalham junto, a quem te decepcionou, te frustrou. Quando você libera o perdão para ela, é você que sai da prisão. Perdoar é obedecer, é uma lei, a decisão do perdão. É quando você toma essa decisão, você abre um espaço para a cura que você busca. Às vezes você vai em médico, faz exames e os exames não dão em nada, dá tudo certo, mas por quê? Por que eu sinto essa dor embaçada no peito? Ai, por que me dá crise de ansiedade? Por que eu tô sentindo isso? Gente, é o teu corpo inflamando. É o seu corpo, é a sua alma fazendo o seu corpo ter sinais de que algo não está bem. E que vocês têm que fazer, se sentir isso, para por um momento, por um momento. Você precisa ter esse momento seu. Freia para colocar as coisas no seu devido lugar. E dentro da sua dimensão emocional, eu quero te dizer que a mágoa, ela acaba se transformando em ressentimento. Obrigada pelos coraçãozinhos. A mágoa se transforma em ressentimento. Olha só, ressentir é sentir de novo, e de novo, e de novo, e de novo. E a cicatriz, aquele machucado, nunca vai cicatrizar. Faz sentido para você? Nunca vai cicatrizar, nunca vai cicatrizar aquelas feridas emocionais geradas pelos traumas. Então, quando você guarda ressentimento, a própria palavra já fala, ó, ressentimento. Você já parou para prestar atenção? Sentimento só para trás, por causa de uma decisão de liberar perdão. Então, o que você acha de você hoje tomar esta decisão? Agora eu quero que escreva aqui no chat para mim. Escreve aqui para mim. Decisão para você é decidir ou é um sentimento? Perdão. É decisão ou um sentimento?
Fala aqui pra mim. O que você acha? Interaja aqui comigo. Decisão é uma... Perdão é uma decisão ou um sentimento? Por muitos anos da minha vida Juliana, eu achava que perdão era um sentimento. Eu achava que perdão era um sentimento. E por isso que eu demorei tanto para me destravar. Quando é que vai vir esse sentimento de eu perdoar alguém e de me perdoar? Olha só. As amadas estão falando aqui, ó. Obrigada por interagir. Perdão é uma decisão. Para mim é uma decisão. É isso aí. Você já pensou se o perdão fosse sentimento? Qual seria o dia que esse sentimento iria brotar para nós perdoar alguém e para nós se perdoar? Nunca iria vir. Porque perdoar, nós temos que decidir em liberar aquela pessoa. Deixe ela ir. E daí você olha para você e agora eu vou trabalhar comigo. Eu vou me perdoar. Deixei a pessoa ir, agora eu vou trabalhar em me perdoar. Enquanto eu ficar alimentando ressentimentos, eu vou ficar assim, ó, em círculos, sentindo toda a vida e a cicatriz sempre ficará aberta. Ela nunca vai fechar. Boa noite. Agora, quando reviver a dor, mantém a mente presa no passado. Você entendeu? Quando eu não perdoo, eu acabo ficando revivendo, alimentando, como lambendo aquela ferida, e em vez de eu pegar e passar um remédio certo, enquanto eu fico deixando aquela ferida ali úmida, ela nunca vai cicatrizar. Enquanto eu não colocar água oxigenada, dar uma raspadinha, nunca vai sarar. Eu sei que mexer com as feridas emocionais dói. Eu sei que para quem já passou por situações onde a gente acaba se sentindo traída, rejeitada, abandonada, a gente tem a dificuldade de perdoar. Só que você precisa entender que você precisa sentir esse momento. Quem sabe você está aqui sentindo-se no momento até de luto e você não se perdoa porque você não esteve perto da pessoa enquanto ela era viva. E você não deu carinho. Você não deu atenção, você não teve visitando. Quem sabe você que está me ouvindo está passando por um momento assim. Olá! Quem sabe você está passando por um momento assim, de luto. Luto da perca de alguém, de um parente. Então você acaba o quê? Não se perdoando. Tem pacientes que falam para mim, Ju, eu não me perdoo, eu não consigo me perdoar, porque eu só fui no hospital ver a pessoa quando ela só estava já quase no final da sua vida. Hoje eu não consigo me perdoar, por que eu não visitei mais? Por que eu não fui lá abraçar? Por que eu não fui lá ajudar? Por que eu não fui lá falar com ela, com ele, enquanto ele estava vivo? Para você que está chegando aqui agora, eu falei lá no início que a Ju vai fazer um exercício de cura com você aqui hoje. Pega lá o papel, pega lá a caneta e nós depois vamos aqui fazer um exercício. Para que hoje você venha sair daqui dessa live curada, destravada, sem esse peso na sua consciência, sem essa dor na sua alma. Então vamos lá. Agora eu quero falar para você o que faz o perdão no corpo da pessoa quando ela não libera o perdão. Quando as emoções não são resolvidas, as emoções não resolvidas, elas acabam o quê? Inflamando o corpo. O que você tem sentido ultimamente no seu corpo físico? Dores no corpo? Inflamações? É a sua tireoide? Você anda aí com uma gordurinha no fígado, hein? Fala aí pra mim, o que o seu corpo está mostrando sinais de que tem algo que não está certo?
de que algo tá errado. Uma amada que fala que ela vem sentindo dores. Então, quais são as emoções que você está reprimindo, minha amada? A dor do não perdoar, ela inflama o nosso corpo. Causa fibromialgia, causa dores internas. E isso inflama o teu corpo. Quando o teu corpo começa a adoecer, é porque a sua alma está dizendo: ô Juliana, presta atenção aqui. Juliana, presta atenção. Você não está se cuidando, você está se enchendo de lixos emocionais, tóxicos. Juliana, a tua alma fica gritando dentro de você. E o que acontece? O que a sua alma faz? Faz o seu corpo sentir as dores. Eu tenho uma paciente que semana passada ela veio e ela disse assim: Ju, dói aqui, dói o pé, dói do cabelo até as pontas do pé, e eu faço tudo quanto é exame, não dá nada. Daí eu disse pra ela assim: ó, então tu vai voltar no médico e tu vais dizer pro médico que você quer uma ressonância magnética da sua alma. Ju, mas isso existe? Está sem som, minha amada. Será que é o meu ou é o seu? Qualquer coisa, dá uma saidinha e entra de novo, minha linda. As outras meninas, vocês estão me ouvindo? Vocês estão com som? Ou é só a amada aqui que está sem som? Olá, minha preciosa. Fale aqui pra mim se vocês estão com som. Estão me ouvindo? Se não, mana, tem som. Mana, dá uma saidinha e entra de novo. Tá bom, minha preciosa? Dá uma saidinha e entra de novo, porque é o seu, mana. Obrigada, pessoal, por vocês me ajudar aqui. Então, voltando. Então, o que acontece? O nosso corpo, ele inflama. Por quê? Por causa que a sua alma, ela vai gritar, fazendo o seu corpo inflamar, onde dá um choque biológico. Dá um choque no seu corpo para que você venha entender que algo tá de errado. Quando a gente começa a prestar atenção nos primeiros sinais, tipo a ansiedade, os tremores, a palpitação, eu quero dizer que são os primeiros sinais. E se você prestar atenção, der essa atenção para o seu corpo. Bom, obrigada que você está ouvindo, me ajudando. Quando nós prestamos atenção no que o corpo está nos falando, o que acontece? Você vai lá, já entra com providência, busca um profissional. Temos que buscar o Senhor, temos que buscar o Senhor em oração, temos que fazer a nossa parte na presença de Deus, sim. Mas tem momentos que a gente também precisa procurar um profissional. Eu amo a palavra em que está escrito em Mateus 6:6. Entre no teu quarto, que lá o teu pai está em secreto para falar com você. Mas a palavra está entre, não é? Fique. Então, se estamos entrando, nós vamos ter que sair. Eu, por exemplo, fiquei muito tempo dentro de um quarto escuro. Até o dia que eu tive essa experiência com Deus, onde o Senhor enviou, eu tive uma experiência minha particular, em que eu me vi deitada na minha cama, num quarto muito escuro, e eu vi um anjo muito grande, um ser, vou dizer que é um ser branco, grande, entrou no quarto e me estendeu as mãos. No que ele me estendeu as mãos, eu disse: eu não consigo sair desse quarto. Daí eu escutei aquela voz assim, ó: você consegue, eu vou te ajudar. E eu peguei a mão, encostei a minha mão naquela mão que me estendeu e eu consegui me sentar na cama. E quando eu comecei a sentar na cama, aquele ser começou a sair do meu quarto e eu fui atrás do quarto, saí do quarto. Quando eu saí do quarto, automaticamente eu voltei para onde eu estava, que eu estava num retiro de mulheres. E naquela oração daquele dia que a irmã Raquel Cordeiro ama aquela mulher, lá de
de Florianópolis, São José. Ela estava ali ministrando e quando ela foi ministrando a oração, eu me vi dentro do meu quarto escuro. Então, por que eu amo essa palavra em que fala de Mateus 6:6, de entrar no quarto, fechar a porta, fala com o papai, mas depois saia do quarto, se posicione, que Deus vai te direcionar, vai te dar uma estratégia. Não fique trancado dentro do quarto, inflamando o seu corpo. Ou você acha que Deus te fez para você ficar sofrendo? Não. Deus tem um propósito lindo na sua vida. E dificuldades vêm, machucados vêm, amarguras vêm, raivas vêm. Eu fiz uma caixinha lá nos stories hoje perguntando sobre o perdão. E uma pessoa falou assim, ó, raiva, não sei nem explicar isso, eu só sinto raiva. Por que ela disse aquilo? Ela ou ele, não sei. Por quê? Porque antes da raiva tinha um sentimento. Antes da raiva tinha amor. Antes da raiva tinha um sentimento carinhoso. E por que depois nasceu a raiva? Porque, com certeza, foi frustrada, machucada, decepcionada, traída. Mas antes da raiva tinha um sentimento de carinho, de amor. Faz sentido para você? Tá fazendo sentido a live? Você tá compreendendo? Então, estudos mostram que guardar rancor aumenta estresse, aumenta ansiedade, afeta o seu sistema imunológico, inflama o seu corpo. Quando você guarda ódio, seu corpo fica em alerta como se estivesse em guerra. Você sabia disso? Olha só. Uma pessoa que ela foi muito traída, uma pessoa que ela tem a dor da traição dentro dela, a pessoa que ela tem a dor do ódio, que causa aquele ódio, sabe? Aquela raiva, ela vive como assim, ó, armada, uma armadura sobre ela. E o que acontece? O seu corpo fica em alerta como se ela estivesse em guerra 24 horas. Ela não dorme, ela não descansa, ela pode até fechar os olhos, mas não descansa. E o que vai acontecer? Isso adoecer. Vai gerar ansiedade crônica, vai afetar o seu sistema imunológico, vai abaixar a sua imunidade. E se não tratar, vai daqui a pouco gerar um transtorno ou trazer a depressão. Porque a depressão não começa da depressão, não. A depressão vem após a ansiedade. A ansiedade vem após o quê? Um luto. A ansiedade vem após o quê? Uma raiva. A ansiedade vem após o quê? Uma decepção. A ansiedade vem após o quê? Uma traição. A ansiedade é gerada após uma frustração que você passou. Uma decepção. Então, olha só. Olha os degraus. Decepção. Depois ansiedade, depois vem os transtornos, vem depressão e assim por diante, como nós temos visto tantas e tantas coisas hoje que vocês têm presenciado, tantas notícias. Mas quando aquela pessoa tomou aquela decisão, não foi porque, pá, aconteceu ali. Olá, minha amada, boa noite, que bom você estar aqui. É porque algo corroeu ela. Então ela vive em quê? Em guerra, e isso destrói a sua saúde. Agora eu pergunto para você, como é que você tá? Fale para mim. Você tá em guerra? Você anda armado? Você anda aí armado assim como quem diz, não vou passar por aquilo de novo, então você anda armado em guerra. Mas o teu corpo não vai aguentar. Procure ajuda. Procure ajuda. Quando eu me formei em psicanálise, eu até já falei algumas vezes aqui, eu me senti travada no início. Eu não conseguia atender, não conseguia botar os meus valores que tinha que botar. Eu não conseguia, não ia. E a minha mentora falava, mas Ju,
falando com você, eu vejo uma potencialidade em você. Ju, eu vejo um potencial em ti. Ju, por que você não tá conseguindo destravar? Eu disse, não sei, eu falava para ela. E fomos trabalhando, até que um dia ela me fez uma pergunta, uma simples pergunta. Ela disse assim, Ju, você já perdoou as pessoas a qual passou na sua vida? Que te fizeram chorar, que te fizeram se sentir decepcionada? Você já perdoou? Eu disse, já perdoei. Posso falar com elas, não sinto nada. Daí ela me fez uma pergunta, e eu não esqueço desse dia. Ela me fez uma pergunta, e Ju, você consegue se perdoar? Ela falou para mim, Ju, você já conseguiu se perdoar? Quando ela fez aquela pergunta para mim, eu me destravei. Eu chorei tanto naquele dia, quando ela me perguntou se eu conseguia me perdoar, porque era o que estava me travando. É o que estava me deixando acorrentada. Porque eu tinha liberado perdão para as pessoas. Só que eu olhava para dentro de mim, eu olhava para minha história e eu não aceitava ela. E como é que é o tema da live hoje? Aceitação e perdão. O poder da aceitação e o perdão. Então, quando eu comecei a trabalhar, a me tratar diferente, dizer eu aceito tudo que passei, eu não vou mais me cobrar, eu não vou mais me julgar. Juliana, eu te peço perdão, eu comecei a cuidar da minha criança. Juliana, eu te peço perdão por não cuidar de você. Juliana, eu te peço perdão a não te pedir desculpas, a não te perdoar e guardar tantas mágoas, fazer o teu corpo inflamar. Juliana, eu te peço perdão, eu pedi perdão pra mim. Por quê? Porque eu carregava dentro de mim vergonha. Vergonha das minhas atitudes, vergonha das minhas decisões, vergonha das coisas que fiz na infância, vergonha do que fiz na adolescência. Eu tinha vergonha, daí eu olhava para minha história com dor. E enquanto você que está aqui me ouvindo olhar para a sua história com dor, você vai ficar acorrentado, você vai ficar inflamada. Uma amada falou aqui, ó, eu não consigo perdoar. Mana, corre lá, pega um papel, uma caneta, fica até o final da live, que nós vamos quebrar isso hoje, em nome de Jesus. Você precisa liberar o perdão para ter saúde no seu corpo. Corre lá, pega um papel, uma caneta, um lápis. Vocês que estão me ouvindo, depois eu vou fazer aqui com você um exercício. Então, quando eu decidi me perdoar, quando eu decidi me acolher, quando eu decidi me abraçar, quando eu comecei a olhar para minha história, não mais com peso, mas me sentindo honrada, porque eu aceitei a minha história. Porque a minha mentora, ela falou assim, ó, Juliana, você está olhando para a tua história com dor. Mas saiba que aonde você mais sangrou, hoje você está curada para mostrar para aquelas pessoas que vão vir até você e dizer para elas, eu estive no seu lugar. Eu sofri como você está sofrendo hoje. Eu sangrei como você está sangrando hoje. Eu senti a dor da frustração. Eu senti a dor do abandono. Eu senti a dor da rejeição.
E quando eu comecei a olhar para a minha história e dizer, mas é a minha história que vai fazer eu entender e acolher as pessoas. Tá fazendo sentido para você, você que está aqui comigo? Que você precisa aceitar a tua história. Porque não tem nada libertador. É você sentir paz na sua alma. E aí eu pude realmente sentir a verdadeira paz sobre minha vida. Eu pude sentir a verdadeira paz que vem de Deus para curar a minha alma que estava machucada. E quando eu comecei a olhar para a minha história, para dentro de mim e dizer, eu amo a minha história. Eu carrego minha história não mais como fardo, mas eu carrego a minha história com amor. De hoje em diante eu decido me perdoar, aceitar a minha história e carregar ela com amor, com gratidão. Porque é através da onde eu passei, sofri, hoje eu posso entender a sua dor que está aqui comigo. Então eu quero dizer para você, quando você libera perdão para alguém, e daí você começa a olhar para ti, eu me perdoo, eu me libero, eu aceito que aquela pessoa me fez passar uma vergonha, eu aceito que aquela pessoa me fez passar por aquela humilhação. Quando você aceita, não significa que você vai ter que conviver com ela. Não significa que você vai ter que repartir o pão com ela. Mas você vai curar a sua alma. Sentir paz na sua alma. Minha amada falou que eu não consigo sentir paz na minha alma e nem na minha vida. Minha amada, corre lá, pega o papel, caneta, um lápis, que nós vamos fazer um exercício de autoridade aqui no final da live. E se você crer, você vai sair daqui diferente, em nome de Jesus. Se posiciona, decida, vai lá, corre lá, para nós fazer o exercício. A Bíblia nos fala de José. José do Egito, ele foi traído pelos irmãos, foi vendido pelos irmãos, foi humilhado pelos irmãos. Mas o que ele decidiu? O que ele decidiu? Escolheu perdoar. E o que Deus fez com ele? Deus o exaltou, Deus o prosperou. Deus deu autoridade sobre ele a cuidar depois dos seus irmãos. Você conhece a história de José? Uma amada que falou, já passei tantas coisas que às vezes eu nem acredito. É isso aí, minha amada, é isso aí. Só que olhe para tudo que você passou na sua vida como sua faculdade. Olhe para tudo que você já passou na sua vida como uma faculdade, como uma experiência para você se fortalecer. O deserto da nossa vida não é para a gente morar no deserto. O deserto é para a gente aprender, para a gente ser forjada, para a gente sair do deserto capacitada. Gente, eu venci e se eu conseguir, vocês também conseguem. Eu consegui perdoar e se eu conseguir, vocês também conseguem. Se eu conseguir me perdoar, vocês também conseguem. Eu não sou melhor que vocês. Somos filhas de um mesmo pai, fomos pagas pelo mesmo preço. Então, está em você tomar essa decisão hoje. É uma decisão que é só você. É uma decisão, não é um sentimento.
Decida hoje. Quero te dizer que mostrar que o perdão não apaga a dor, mas ela transforma a história. E não é o que eu estou falando? Você perdoar não vai apagar o que você passou, mas de dor vai se transformar na sua história. E eu vou repetir aqui para você. Lembra da história de José do Egito? Gente, que história mais linda! Não teria outra pessoa aqui para explicar melhor. A não ser Jesus, é claro, né? Mas falando aqui de José. Gente, José, ele foi traído pelos seus irmãos. Irmãos, comiam na mesma mesa. Foram criados juntos. O José foi traído pelos irmãos. Foi humilhado, vendido. Mas ele decidiu perdoar. E Deus honrou ele. Deus exaltou ele. Tira um tempinho, vai lá, olha a história de José. Vê todas as tentações que ele passou, perseguição, foi vendido, apanhou, maltratado. Depois ele virou rei. Depois ele se tornou um homem empoderado, de exemplo para nós. Se ele conseguiu, você também consegue. Ele conseguiu porque ele decidiu perdoar. Você vai conseguir porque você vai decidir hoje perdoar aquela pessoa que te ofendeu, que te humilhou, que te maltratou. Então, vamos reconhecer hoje. Vamos reconhecer que você foi ferido. Primeiro o degrau você já subiu, né? Que aceitou a história que você já passou. Agora você vai pro próximo degrau. Reconhecer. Quando você reconhece que você foi ferida na sua história, é você escolher liberar quem te feriu. Mesmo que a emoção possa ainda caminhar por um pouquinho de tempo com você, mas você vai ficar ali, ó, eu decidi perdoar, eu decidi liberar, eu decidi me perdoar, eu decidi, porque eu me amo, eu me valorizo, eu tenho poder de merecimento de ter paz na minha alma. Porque teve um homem que já deu a sua vida por mim, por ti, para nós ter essa paz. Ju, mas então quer dizer que se eu perdoar a pessoa e me perdoar e caminhar com Jesus, eu não vou ter mais problemas na vida? Vai ter. Eu não vou ser mais magoada? Vai. Eu não vou mais me frustrar? Vai. Eu não vou mentir para você. Eu não vou mais ser traída? Vai. Enquanto você estiver vivendo, você vai viver com pessoas. E pessoas são imperfeitas. E enquanto eu e você estivermos nessa terra, é porque ainda estamos imperfeitas. Agora, quando nós chegarmos na nossa estatura de homem e mulher perfeita, aí, ó, aí nós sobe. Aí nós não fica mais aqui, não. Só que então vamos enfrentar o nosso processo de nos curar, de aceitar a nossa história, reconhecer a nossa história, liberar as pessoas
e liberar você de carregar esse peso que não tem você necessidade de carregar. Olá, minha linda, um beijo! Então vamos soltar hoje essa pessoa que você tem trancado dentro de você por não conseguir perdoar ela. Vamos fazer um exercício de cura nesse momento? Vamos entregar essa pessoa nas mãos de Deus? Solta ela nas mãos de Deus. Vamos soltar. Vamos liberar o perdão. Eu quero que você pegue o papel que eu pedi para você guardar aí no seu lado. E eu vou pedir que você escreva um nome. Eu quero que você escreva o nome das pessoas que causaram algo em você. Eu quero que você escreva. Até eu vou fazer junto contigo. Pegue um papel. Vamos lá fazer esse exercício. Pegue o papel. Pegue uma caneta, um lápis. Pegue um papel, uma caneta, um lápis e comece a escrever. Escreva aí o nome das pessoas a qual já te machucaram. Escreve aí. Escreve o nome das pessoas. Escreve o nome delas. Vai escrevendo. Eu vou te dar esses minutos para você fazer. Escreva. Escreve aí o nome de quem te traiu, de quem te humilhou, de quem te machucou. Escreva aí. Você está fazendo? Vamos fazer esse ato profético de você sair dessa live hoje uma pessoa curada, liberta, transformada, sentindo paz dentro de você. Então, vamos lá. Vamos lá escrever. Escreva. Escreva aí. Escreva o nome das pessoas que te machucaram. Escreva. Escreva o nome. Lá, pessoas da sua infância, amigos de infância, de escola. Quem sabe você um dia ouviu alguma palavra do pai e da mãe e te machuca lá dentro ainda de você. Libera hoje. Libera essa pessoa. Libera a mamãe, libera o papai, libera a irmã, libera o irmão. Libera. Escreve o nome dessas pessoas. Escreva. Escreve o nome delas. Você está fazendo aí? Está escrevendo? Já escreveu o nome das pessoas a qual você precisa perdoar? Escreve aí. Faça isso. Declare hoje que você está tirando de dentro de você. Você está liberando aquela pessoa. Só que tem um nome que você não pode esquecer de escrever. Não basta você perdoar a pessoa. Você tem que se perdoar. Então, perdoe você mesma. Vamos perdoar nós mesmos. Vamos tirar nós da cruz em vez de ficar nos cobrando, nos julgando, dizendo eu não aceito a minha história, eu não me perdoo por tal situação. Eu não me perdoo porque eu não fui lá abraçar a pessoa antes de ela ter falecido. Eu não me perdoo porque eu fiz algo. Não sei onde estava com a cabeça. E aí eu te pergunto,
Aonde você vai parar? Carregando esse fardo nos seus ombros. Aonde você vai parar? Seu corpo vai começar a inflamar, seu corpo vai começar a reagir, você vai adoecer, ficar depressivo, vai parar onde? Já escreveu? Escreveu? Então eu quero que você pegue nas mãos assim e faça isso. Você tirou essas pessoas de dentro de você. Você arrancou essas pessoas de dentro de você. Você tirou elas de dentro de você. Elas não são mais peso para você. Essas pessoas que você liberou perdão hoje, elas não são mais peso para ti. Porque você tirou hoje. Decidiu hoje, glória a Deus, a tirar de dentro de ti. Se sinta livre a partir de hoje, em nome de Jesus. E eu vou fazer uma oração com você. Senhor Jesus, Tu conhece, Pai, cada pessoa que está aqui comigo. Senhor, Tu sabes a dor da pessoa que ela chegou aqui na live. Tu sabes, Senhor, a amargura a qual ela chegou aqui na live, Senhor. E hoje estamos, Pai, trabalhando e falando sobre um tema que é difícil falar, que não é, que nem todos conseguem. E muitos falam que tem facilidade para perdoar, mas é só da boca para fora, porque carregam aquela situação e acabam carregando do mesmo jeito aquela pessoa dentro de si. Ou fica se prejudicando, se julgando, se acusando, não se perdoando pelo fato que aconteceu. Senhor, eu posso sentir, Senhor, muitos corações amargurados aqui hoje, Senhor. Senhor, eu posso sentir hoje o peso, Senhor, dessas pessoas que estão aqui hoje, Senhor. Pai, que neste momento, Pai, elas estão liberando de dentro dela, decidindo tirar de dentro delas essas pessoas, a qual elas vêm carregando tanto tempo, e o corpo delas estão inflamando, estão adoecidos, quem sabe já com ansiedade crônica, quem sabe já depressivos, que já não conseguem mais sair do quarto escuro. Quem sabe já você está com ódio, com raiva, que chega a ter vontade de fazer algo para aquela pessoa. Libere isso de dentro de você. Senhor, Tu conhece, Pai, a cada pessoa que está aqui comigo. Que a Tua presença venha entrar dentro deste lar agora, Senhor. Que a Tua presença invada essa pessoa que está aqui decidindo liberar o perdão. Ela está decidindo se perdoar, que é o mais importante. Porque como é que eu posso querer que o Senhor me perdoe se eu não liberar perdão para aquele que está no meu lado? Como é que eu posso sentir a Tua paz, sentir o Teu perdão, Senhor, se eu não consigo me perdoar? Senhor, toca nessa vida agora, Pai. Toca nessa alma frustrada, doente, cansada, que está com o seu corpo inflamado. Toca agora, Senhor. Toca nela agora.
Eu declaro em nome de Jesus que correntes da falta de perdão caiam por terra agora, em nome de Jesus. Que esta alma aflita, sem paz, venha a ser liberta em nome de Jesus. Eu declaro sobre você hoje que está aqui comigo. Eu declaro você hoje que está aqui comigo. Que você venha ser curado pelo poder que há no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Sentindo a paz do Senhor na tua vida? Prontos para iniciar um novo ciclo de agora em diante? Prontos para iniciar uma vida de paz, de abundância, de alegria, assim como José perdoou e depois foi exaltado, foi honrado. Deus quer fazer na tua vida. E eu tenho sentido isso na minha vida. Eu tenho sentido isso, Senhor, fazer na minha vida. Porque eu decidi perdoar. Porque eu decidi liberar. Porque eu tirei essas pessoas. Não são mais pesos. Elas não são mais fardos na minha vida. E isso é tão maravilhoso. É tão glorioso. Quando essas pessoas não são mais fardos na minha vida. Quando eu não carrego mais um peso na minha vida. Eu posso respirar em paz. E você? Lá em Efésios 4, fala assim, ó. Tirar toda a amargura, ira e rancor e me vestir de compaixão. E eu finalizo essa live hoje falando isso para você. Tira a amargura, tira a ira, tira o rancor e se vista de autocompaixão. Amém? Um beijo para vocês que estavam desde o início aqui comigo, você que chegou depois, vou deixar lá, salva a live e me ajude compartilhando com pessoas que precisam alcançar essa paz, essa cura de dentro para fora e não precisar mais carregar fardos, porque você não nasceu para carregar fardos, mas você nasceu para um propósito de Deus nessa terra. Então, cumpra com o seu propósito. Um beijo para vocês, se Deus permitir, até terça-feira que vem.